Salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Dica para Ciclista. Para quem não me conhece, meu nome é Alisson. Obrigado a todos que estão curtindo o canal, que estão se inscrevendo, que estão se interagindo com a gente aí. E mais uma dica aí para a galera aí, das tendências de mercado, das coisas que vem acontecendo. A gente está sempre aqui no canal mostrando, divulgando e comentando com vocês, beleza? Acompanha o vídeo aí, galera. Fala galera, mais uma dicasinha para vocês aqui. Vamos falar hoje sobre pneus de novo? Sim, vamos falar sobre pneus de novo sim. Porém, uma nova tendência de mercado que está chegando aí, que são os pneus 700 por 28. Eu estou com esse modelinho da Continental, que é o Ultra Sport, que é o modelo de entrada da Continental. É um pneu que ele é muito vendido no mercado, por ser de Kevlar, tem uma boa resistência. E muitos ciclistas gostam de utilizá-lo, acham ele um custo-benefício muito bom. Mas vamos falar mais sobre a questão da medida do pneu e não sim da qualidade do Ultra Sport, porque sobre o pneu a gente já falou em outros vídeos. Existe ele na medida 700 por 20, 23, 25 e agora na medida por 28, que chegou no mercado já há um tempinho atrás, porém é uma tendência porque as grandes fábricas, muitos fabricantes estão equipando as suas bikes com pneu 700 por 28. Independente da marca da bicicleta ou do pneu, muitas bicicletas estão vindo com a medida 700 por 28 milímetros. Eu já fiz um vídeo falando da diferença do 23 para o 25, que há um tempo atrás era uma tendência, porém agora com as bikes com freio a disco, se alargou mais o quadro e, lógico, colocaram um pneu mais largo. Vamos falar aqui as vantagens do pneu 700 por 28. Tá? O 28 em relação ao 25 em questão de rastro, que é aquela linha que ele forma no chão, que é o contato do pneu com o solo, ele realmente não dá uma diferença muito grande não. Porém, o 28 ele tem um conforto muito maior se comparado com o 25 e com o 23. Entendeu? Alguns ciclistas de competição, isso já a nível Pro Tour, que a gente está falando, dependendo do perfil de estradas, algumas provas clássicas, muitos estão usando 700 por 28 também, tá? Mas a grande vantagem dele, a vantagem do 28 em relação aos demais é a questão de estabilidade. Ele é um pneu que numa hora de uma curva ou para uma estrada que tenha mais buraco, ele é um pneu muito mais confortável. Pelo fato de ele ser um pneu mais largo, ele também tem uma questão da proteção ali. Ele vai pegar, no caso de um buraco, quando você estiver pedalando, e acontecer um acidente, você passar no buraco, ele vai proteger melhor a sua roda, pelo fato de ele ser mais alto e mais largo. Ele evita também muito aquelas mordidas de cobra, que acontece, que a gente fala que são aqueles dois furinhos, que estão na câmara de ar quando você acaba acertando alguma quina durante o pedal aí. As vantagens dele é pelo fato de, no caso, um ciclista, ele for curvar a bike, ele te dá mais estabilidade, ele absorve melhor os impactos. No caso também de um ciclista mais pesado, ele é um pneu também mais confortável, porque ele vai distribuir melhor o impacto, entendeu? Se você diminui a espessura, vai para um 23, você sente a bike muito dura, muito rígida, ela pega muito, entendeu? Então, um 28, ele acaba deixando a bicicleta mais confortável. Outro fator também que é interessante, que pode acontecer ao longo do tempo, isso aí vai variar de ciclistas, são várias situações diversas, mas pelo fato do pneu ser mais largo também, a questão de absorver o impacto, ele ajuda muito, o que acontece com algumas bikes de speed, que são as quebras dos raios, ao longo do tempo, os raios vão sofrer na fadiga, tá? O pneu mais largo, ele evita também muito esse tipo de acontecimento, dos raios quebrarem ou até mesmo deles afrouxarem, pelo fato da roda absorver mais impacto em relação a esse pneu. O único contra do pneu 700 por 28 é porque ele tem mais material e ele é um pneu mais pesado se comparado com os outros, tá? Outro detalhe também, quando o pneu vai ficando mais velho, todo mundo sabe que o pneu de speed, ele vai ficando ali na parte que toca o solo, ele vai começando a ficar mais quadrado, A gente fala que o pneu fica quadrado.
ele vai ter uma maior aderência no solo quando ele começar a ficar mais velho, porque como ele vai se desgastando, ele vai ter mais contato, aí o rastro dele já começa a ficar mais pesado. Então, lógico, o pneu velho ele vai ter uma tendência a furar mais e tudo, o ideal é você trocá-lo também. Mas por que a gente fala que é uma tendência de mercado? Como eu já falei, muitas bikes estão vindo com esse pneu já. Há um tempo atrás, a Caloi 10, essa nova versão que saiu, o quadro de alumínio, ela já estava vindo com 700 por 28. Muitos ciclistas não gostavam, achavam o pneu muito largo, feio e optavam em colocar um pneu mais fino. Hoje já acontece o contrário, né? O ciclista já quer o 28 porque as fábricas já viram que são realmente um pneu mais confortável e vai trazer para o ciclista, né, aquele prazer maior, né, na hora da pedalada, e não aquele sacrifício, né, durante o pedal com um pneu mais fino que ele vai sofrer muito com os buracos. Né? A gente sabe que o asfalto nosso aqui no Brasil, né, em outras capitais também, pelo mundo afora aí, não é só exclusividade nossa, que tem um asfalto também muito ruim. Então ele acaba trazendo um benefício para o ciclista. Vamos lá, o 700 por 28, esse pneu, o ideal é você sempre utilizar a câmera recomendada para ele. Ele utiliza a câmera 700 por 28 também. Tem ciclistas que põem a 23, a 25 e tal, mas gente, você pode fazer ali por uma emergência, colocar e tudo. Quando você põe uma câmera mais fina, ela vai esticar muito mais, então o risco dela furar vai ser muito maior, porque você acaba, né, dilatando muita borracha dentro do pneu. Então o recomendado é você sempre utilizar a câmera correta para o 700 por 28. Outra dica, esse pneu ele não é compatível com todas as bikes, tá? Você tem que observar a questão da sua bicicleta, se no garfo da sua bicicleta, se no chainstay da sua bicicleta lá atrás, ele é compatível com 700 por 28. Né? Muitas vezes a pessoa pode comprar pela internet e chegar e o pneu raspar no quadro ou ficar muito próximo e acontecer dele quebrar um raio e a roda já agarrar aí e acontecer dele não conseguir chegar nem em casa com a bicicleta, entendeu? Então, antes de você comprar o pneu, o ideal é você ir numa oficina de bike, né, fazer um teste com o pneu, né, lá, ver se ele é compatível e tudo. Quem não tem uma oficina e tudo, ele vai ter que vir ali, fazer uma medição, né, ver o 23 polegadas, que é o pneu, depois ver se tem um espaço para até chegar às 28 polegadas, né, sem comprometer e tudo. As bikes com freio a disco, elas já são compatíveis porque elas mudam a geometria e realmente elas têm a traseira bem mais larga. Então é tranquilo as bikes com freio a disco adaptar o 700 por 28, entendeu? Mas as bikes mais antigas que vêm ainda com as garrinhas, né, modelos ainda de carbono e tudo, né, acontece que elas podem não ser compatíveis com o pneu 700 por 28. Aí você tem que observar lá se é 23 e tudo. Em questão do aro, o aro da bike, né, dependendo do perfil do aro também, pode ser que o pneu não fique muito bem alojado ali no aro, tá? Mas são situações muito adversas que podem acontecer isso, né? A grande maioria dos aros, eles vão servir o pneu 700 por 28 sem problema nenhum, tá? Outra dica também é que eu já vi muitos ciclistas do mountain bike, aquele cara que quer ter a mountain bike apenas, não tem nem a condição de comprar uma speed, eles optam em colocar o 700 por 28 numa bike de speed, né? Desculpa, numa bike de mountain bike, para deixar com o pneu slick. Aí você também tem que observar a questão do diâmetro do aro, para ver se o aro vai ser compatível, porque alguns aros mountain bike são muito largos. Hoje a gente já tem um aro mais largo ainda, né, para não acontecer ele não pegar direto no arame ali, na parede, né, lateral do pneu, e acontecer do pneu entrar muito no furo, ele pular para fora e acontecer um acidente. São situações que o ciclista tem que ir numa oficina, entendeu, verificar se é compatível. Não vai comprando os negócios na internet, vai tacando na bike e depois vai ficar sem os dentes da boca não, tá? É só as dicas que a gente passa, mas sempre leve a bike numa oficina quando gerar alguma dúvida,
lá o mecânico ou a pessoa da loja, lá o responsável, vai te orientar, vai conversar com você certinho e tudo, entendeu? Então, mais uma dicasinha, pneu 700 por 28, que agora está vindo em praticamente muitas marcas de bicicletas, né? Pelo menos as bikes com freio a disco todas estão vindo e algumas sem disco também já estão vindo já, entendeu? Então fica essa dica aí para a galera que quer ter mais conforto na bicicleta. Opte por esse pneu porque esse pneu realmente ele tem um dos custos-benefícios muito bom para conforto. Lógico, um cara que é atleta, ele vai optar por um 25 ou um 23 até, entendeu? Mas é isso aí, galera. Fica com essa dica aí. Qualquer coisa é só deixar comentário no vídeo, chamar no Instagram que a gente responde. E nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos aí e até mais. Obrigado.